Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução à Literatura Brasileira. Eu sou o professor Thales Moura e você irá assistir agora a aula de número 14, dedicada aí ao pensamento sobre a produção de Lima Barreto na Primeira República. Então, nós estamos aqui, nesse momento, no pré-modernismo, tá bom? E o texto separado para essa aula de hoje é o Lima Barreto e a República dos Brusundangas, tá? Tá no livro Literatura como Missão. E aí vamos começar, né, a falar sobre essa personalidade que foi Lima Barreto. Como de praxe, montei um material aqui para a gente poder ir conversando. Aqui estão as referências, né? A referência do texto que a gente vai discutir nesta aula. É o capítulo 5, então, do Literatura como Missão, Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República, do Nicolau Tevchenko. E vamos começar a conversar sobre o Lima primeiro, né? Apresentar Lima Barreto para vocês. O Lima Barreto ele nasce em 13 de maio de 1881, uma sexta-feira 13, né? Na rua Ipiranga, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ele era mulato, periférico, funcionário público e teve uma boa formação. Ele teve um padrinho que era o Visconde de Ouro Preto, e esse padrinho acabou auxiliando muito seu pai, né, sua família, e ajudou também na formação de Lima Barreto. Mas ele sofreu muito preconceito, né, em relação à questão racial. Então, desde sempre ele é atordoado por esses preconceitos que ele sofria na sociedade. A morte da mãe de Lima Barreto, né, quando ele tinha 6 anos de idade, é um ponto central na vida dele. Ele vai se fechar, se sente abandonado, indefeso, vai começar a ter crises de perseguição, e ele tem aí reações severas e violentas com situações de injustiça e incompreensões. Então, de certo modo, essa experiência torna-se traumática, né, dentro aí do contexto biográfico de Lima Barreto. Uma situação interessante, uma curiosidade sobre a vida de Lima Barreto é que ele participa da missa campal pela celebração da abolição da escravatura. Então, ele guarda uma memória familiar dramática do golpe de 15 de novembro de 1889 também, da ditadura que segue o duríssimo governo de Floriano Peixoto, no qual seu pai fica desempregado, né? Ele trabalhava na imprensa na época, e isso ocasiona aí o fato de ele ter que abandonar os estudos, né, para cuidar do pai que adoece nesse período. Em 1895, né, ele começa os estudos no Liceu de Niterói, e em 97 ele, né, entra na Escola Politécnica e começa a cursar engenharia. E aí, já nesse momento, né, ele já começa a fazer seus primeiros escritos, né, publicar em jornais, começa a escrever sobre o Rio de Janeiro, principalmente sobre a Rua do Ouvidor. Há uma fase tenebrosa na vida do Lima Barreto, que é em 1902, o seu pai ele vai enlouquecer, né, depois de ter perdido, né, o cargo que ele tinha antes aí da Primeira República, e ele vai ter que abandonar os estudos para poder trabalhar, e eles vão ter que se mudar também para o subúrbio carioca em razão, né, da questão financeira. Em 1903, ele presta concurso para o cargo de amanuense da Secretaria de Guerra, e é um cargo que ele vai ocupar até a sua aposentadoria em 1917. Ele se aposenta muito jovem, né, porque ele vai começar a ter problemas com alcoolismo, muito relacionado aos problemas que ele começa a ter, né, problemas financeiros,
problemas relacionados, né, às questões raciais. Então, ele vai adquirir aí todas essas questões para a sua vida. Ele é internado em 2 momentos, no Hospício Nacional, 1914, depois em 18, e ele veio a falecer em 1922. Então, aí já no início aí da movimentação, né, para a Semana de Arte Moderna. Ele chega a ter contato com alguns desses integrantes, mas Lima Barreto tem um certo, ele não se relaciona muito bem com o pessoal de São Paulo, né, com os integrantes aí que movimentaram, né, a Semana de Arte Moderna, então há alguns descompassos entre eles, embora eles buscassem, né, coisas muito parecidas em termos de literatura, nessa renovação no aspecto literário era uma coisa que eles, né, tinham em comum enquanto meta, enfim. E ele, né, foi um grande produtor literário, produziu muito, produziu crônicas, contos, romances, e, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Entre as publicações de Lima Barreto, a gente tem aí, né, abrindo as publicações, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1911, Numa e Ninfa, 1915, Vida e Morte, né, de M. J. Gonzaga de Sá, 1919, Os Brusundangas, 23, Clara dos Anjos, que foi uma publicação póstuma, né, em 48, Diário Íntimo também, publicação póstuma a partir, né, dos diários de Lima Barreto encontrados. Cemitério dos Vivos era um romance que ele estava escrevendo, relacionado, né, às vivências que ele teve no Hospício Nacional. Então, é uma ficcionalização, né, mas regada aí aquelas experiências, e foi publicado em 56. É um livro póstumo e inacabado. Aí um pouquinho para a gente, né, pensar esse texto que a gente está discutindo hoje, né, que elabora essa crítica de Lima Barreto da sua obra. Esse texto, né, Lima Barreto e a República dos Brusundangas, está neste livrinho aqui, né, que teve a sua primeira publicação em 1893. Esse é o Nicolau Tevchenko, né, nascido em 52, veio a falecer em 2014, e ele é um historiador, professor universitário, colunista, escritor e tradutor brasileiro. Então, ele realiza muitas pesquisas, né, nesse contexto citadino, urbano, a relação, então, da cultura, da literatura com esses ambientes, né, com esses momentos. Sobre o texto especificamente, né, já começando, né, a falar sobre o texto, o autor ele separa, ele divide essa análise em 3 pontos: a linguagem, a obra e os fundamentos sociais que alicerçam todo o pensamento, a produção de Lima Barreto. No ponto 1, né, a ideia de linguagem, o Shevchenko vai apontar a questão da amplitude de temas, né, trazidos aí na obra de Lima Barreto. Ele vai falar, né, vai escrever sobre diversos pontos, né? Ele vai falar sobre política, sobre economia, sobre acontecimentos cotidianos. Ele vai ter assim, um retrato do presente, tem essa ideia do Lima Barreto ter um compromisso com o real, então ele está sempre apoiando em questões históricas, né, para poder, né, produzir a sua literatura. E tem essa ideia, né, do compromisso com o real, a exposição do presente como um vórtice de situações históricas, ou seja, em um ponto ele sugere mimeticamente, né, a intensificação insólita dos processos de transformação
que são contemporâneos ali à sua obra, ou seja, né, o desenvolvimento da cidade, sobretudo do Rio de Janeiro, né, a Primeira República, né, saindo aí do Império Monárquico e caindo já na primeira configuração de república, que era algo almejado pelos cidadãos, e que Lima Barreto coloca que não foi bem o que o povo esperava. E um segundo ponto, ele introduz uma feição expressionista nas imagens, né? Quando ele vai tratar do real, das situações históricas, ele vai criar uma espécie de exacerbação dessas características daqueles momentos. É como se ele fizesse uma deformação da realidade para expressar os seus sentimentos, as suas emoções em relação, né, àquela época. E a literatura do Lima Barreto, ela tem uma função crítica, uma função combatente, ativista. O Lima Barreto, ele tem essa relação com a literatura e um certo ponto de vista que a literatura ela deve educar, que a literatura ela deve instruir, que ela deve ser, sobretudo, acessível para todos. Então, é essa questão. Lima Barreto, a realidade social, né, as suas fissuras, as suas tensões. Alguns temas abordados nas obras do Lima Barreto são os movimentos históricos, ali no século XIX, as relações sociais, raciais, as transformações políticas, econômicas, culturais. Tem a crítica social e cultural que ele vai tecer, a gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso adiante. Discussões filosóficas, científicas, ele fala sobre o cotidiano urbano, tanto do centro ali, né, quanto do subúrbio. Ele fala sobre a política nacional e internacional, descreve o sertão, aspectos geográficos, questões religiosas do período. Então, ele é um grande conhecedor, um grande intelectual do período. Sobre os personagens que vão circular pela sua obra, a gente tem uma vasta galeria, variados tipos, né? E ele dá destaque, né, para os tipos escusos e execrados, ou seja, para a margem, para a população que está à margem da sociedade. Esses personagens que circulam nesses ambientes, eles são imbuídos de um caráter, né, de uma ética e que, né, vai contrastar com os outros tipos, né, sociais, como políticos, como magistrados, né, escritores, as pessoas de classe média alta e a elite carioca, né, daquele período. Os ambientes também vão ser os mais variados, desde os grandes salões burgueses, né, a salões populares de festa, rua, subúrbio. Então, há essa dinâmica, esse trânsito entre esses dois espaços. Os gêneros, né, trabalhados por Lima Barreto na sua literatura: romance, sátira, conto, crônica, epistolografia, ou seja, troca de cartas, memórias, sobretudo em diário íntimo, né, e que vai inspirar, né, o seu romance inacabado, que é O Cemitério dos Vivos. Os estilos, há uma interpenetração de estilos em que ele vai também mesclar, né, a estilística entre um estilo, né, de linguagem mais baixo e um estilo mais elevado. Então, ele brinca muito com essa questão de linguagem. E os recursos estilísticos utilizados, né, para poder produzir essa literatura seriam a paródia, a prosopopeia. Ele vai se utilizar da variação sociolinguística, né? Embora isso não seja, em grande parte, adotado em sua obra, ele tem uma certa ressalva em relação a utilizar, né, essa linguagem que é não normativa, gramatical, né? Embora ele tenha essa questão de querer se comunicar com todos, mas ele acredita que
colocar, né, a variação linguística de um modo muito amplo ali na literatura pode fazer com que as pessoas não entendam, né, o texto. Então, como ele quer que esse texto seja entendido por todos, ele vai mesclando essas linguagens, esses estilos. A ironia e a caricatura vão aparecer muito nessa obra, né? Sobretudo quando ele vai tecer duras críticas, né, a esses tipos sociais, né, ligados às altas classes da sociedade carioca, né? E essa mescla também com o jornalismo, porque Lima Barreto é um grande cronista do século XIX. Então, ele tem uma produção muito profícua nessa época. E a união, né, da matriz ficcional e confessional, né, através da crônica cotidiana, em que ele vai entrelaçar tanto as suas vivências quanto as questões históricas. A questão da linguagem, né, para o Lima Barreto é muito importante. A linguagem deve comunicar, ela deve ser comum, ela deve ser transparente e, ao mesmo tempo, não deve ser muito elaborada, né? Tem uma certa birra ali dos parnasianos e dos escritores que flertam ali com o estilo clássico, literário, né? Ele pega o Coelho Neto ali, que é um escritor daquele período, né? E para Cristo, né? O Coelho Neto é um dos escritores que ele mais critica, né? Então é interessante perceber o modo como ele lida com a questão da linguagem literária, né? Como ele acredita que a literatura, o modo de escrever, né, pode influenciar, né, a vida das pessoas. E aí, sobre essas questões de linguagem, né, eu trouxe um trechinho que é posicionado ali também no texto do Shevchenko, do Lima Barreto, falando sobre essa ideia, né, da literatura acessível. Ele diz que não sou contra a inovação, mas quero que não rompa de todo com os processos do passado, senão o inovador arrisca-se a não ser compreendido. Então, essas inovações sociolinguísticas, nessas variações, elas vão sendo introduzidas a conta-gotas ali, para que os leitores comecem a se ambientar com essas inovações de linguagem e estética, né? Então, ele tem esse cuidado com o leitor. Shevchenko vai apontar mais adiante uma crítica que ele faz em relação a Machado de Assis, né? Ele tece duras críticas a Machado de Assis, porque Machado de Assis não tem uma literatura panfletária, uma literatura militante, né? O estilo de Machado de Assis é um estilo diferente, né? Do estilo buscado por Lima Barreto, mas ele é interessante o modo como Lima Barreto é um grande leitor de Machado de Assis. Então, ele vai dizer que, sobre essa ideia da ironia, uma coisa que ele busca muito também na sua literatura, ele diz sobre a ironia em Machado de Assis que ele e a sua vida, o seu nascimento humilde, a sua falta de títulos, a sua situação de homem de cor, o seu acanhamento, a sua timidez, o conflito e a justa posição de todas essas determinantes de condições, de meio indivíduo, a sua grande inteligência, geraram os disfarces, estranhezas e singularidades de Brás Cubas. Embora o Lima Barreto ele teça críticas em relação a Machado de Assis, dizendo que ele não se envolve, né, com as questões sociais do seu tempo, ele vai posicionar essas características aí, né, da ironia na obra de Machado de Assis, e Shevchenko vai apontar que é interessante como essas características que ele aponta aqui, na verdade, estão dizendo muito mais sobre ele, né? Então, tem essa relação também. Sobre essa preocupação de atingir um público vasto, né, o Lima Barreto ele tem uma concepção utilitária da arte. Para ele, a arte, a literatura, deve ser um veículo de valores éticos superiores. E a literatura também é uma condicionadora de comportamentos.
Então, quando ele pensa isso, a ideia, né, é educar o povo daquele período, que para ele parece, né, estar um pouco desconectado com as questões do seu tempo. Então, ele diz, né, sobre esse papel da literatura, que o homem, por intermédio da arte, não fica adstrito aos preceitos e preconceitos de seu tempo, de seu nascimento, de sua pátria, de sua raça. Ele vai além disso, mais longe que pode para alcançar a vida total do universo e incorporar a sua vida na do mundo. Então, é como se, né, para além daquele universo, né, micro, pequeno do povo, existisse um universo muito maior e que a literatura, né, faz conhecer. Então, por isso que a literatura para ele tem esse papel, né, educativo, né, e um veículo de valor ético mesmo, né? De fazer com que o povo se conscientize, né, da sua condição, do seu tempo histórico, né, e enfim. No ponto 2, a gente tem já o Shevchenko falando sobre a questão da obra, né, de um modo geral. Ele vai dizer que o temário, né, das obras de Lima Barreto, de um modo abrangente, é a ideia do poder, né? Sobretudo aquele poder que evidenciam processos que vão constranger o homem a se desenvolver de forma digna. Ou seja, muita coisa para poucos, né, e nada para o restante da população. Então, há uma denúncia, né, das mazelas do governo republicano, o governo republicano que significava para o povo, então, uma autonomia, né, uma independência do país em relação, né, à metrópole portuguesa, nada mais, né, que significou a corrupção política e econômica. E era um espaço para poucos, né, um espaço em que havia todo tipo, né, de trambicagem ali, e as pessoas encaravam a política como um modo de ganhar a vida, um modo de subir na vida, e não, né, como um processo em que as pessoas, né, a comunidade, a sociedade, de um modo geral, pudesse beneficiar com aquilo. Então, ele vai dizer também, vai tecer duras críticas, né, à imprensa da época, né, que, de certo modo, vai se envolver com os cambalachos políticos, né, vai deter o monopólio da opinião pública, além de serem forjadores de escândalos, ou seja, quando nada estava acontecendo, né, para que a opinião pública pudesse ser mobilizada, existiam ainda aqueles jornalistas que forjavam escândalos, inventavam, né, notícias para movimentar a opinião pública. E Lima Barreto vai tecer duras críticas sobre isso, né? E dentre essas críticas, eu trouxe 2 excertos aqui. O primeiro: quem não aparece no jornal não aparecerá nem no livro, nem no palco, nem em parte alguma. Morrerá. É uma ditadura. E no segundo ponto, Lima dizendo: fazem de imbecis gênios, de gênios imbecis. Trabalham para a seleção das mediocridades. Então, ele vai tecer duras críticas, né, a esse momento, o modo como a imprensa, né, de certo modo, se envolvia com todas as questões. O jornal, na verdade, os jornais da época, para o Lima Barreto, eles acabavam operando, então, como um reforço, né, desse regime de corrupção. Ele aponta, né, que os jornais também, naquele período, né, eles tinham uma estreita relação com os interesses lusitanos, que em sua grande maioria dirigiam os jornais da época, né, ou eram donos dos jornais da época. Então, esse monopólio, né,
fazia com que a opinião, né, pública sobre o que acontecia naquele período fosse monopolizada. E essa é a ideia da fabricação, né, de notícias, né, para a mobilização. É interessante como isso é muito atual, né, como é que Lima Barreto, de repente, nos apresenta super atual, né? Interessante como a gente consegue, né, fazer essa colagem entre os tempos. E seguindo aqui, a questão da crítica que ele tece à ciência, né, ele tece duras críticas à ciência, né, às teorias positivistas da época, sobretudo as teorias de superioridade e inferioridade racial, né, que foram introduzidas aqui no contexto brasileiro e lidas assim de um modo, né, errôneo, de um modo equivocado, e que traduziam muitas das vezes um viés marcadamente discriminatório, né? Então, determinismo, darwinismo, evidenciavam que existiam raças, né, que tinham determinadas características e que outras não tinham, e que o meio, né, onde as pessoas viviam determinavam, né, como elas agiriam, como elas seriam na sociedade. Então, todas essas teorias europeias, né, que se desenvolviam ali no contexto, né, positivista, vieram a ser, né, lidas aqui no Brasil, muitas das vezes com esse viés equivocado. A ideia do cosmopolitismo também vai aparecer como crítica, e é constante na obra de Lima Barreto, né, e o cosmopolitismo para o Lima Barreto vai aparecer como um agente de distorções manipulado pela elite, ou seja, há uma preocupação excessiva da elite em transmitir uma imagem, né, de um Brasil, né, que é uma nação branca, que é uma nação civilizada, e que, né, tudo que é feito e produzido aqui deve ser muito próximo, parecido, né, do contexto europeu, ocidental. Então, há uma preocupação de Lima Barreto em relação a esse alinhamento do país por parte da elite, né, e também um abandono e um descaso total da população nativa, porque a arte, a cultura, né, tudo que era produzido aqui não tinha tanta importância para a elite quanto, né, a literatura, a arte, a cultura, que vinha, né, do contexto europeu. E ele vai criar também aí, né, o conceito do bovarismo para criticar a elite carioca da época, e que tinha muito a ver com essa fantasia cosmopolita, né, da elite para com os objetos artísticos ocidentais, europeus, em que ele vai dizer o seguinte, que a classe, né, elitista da época, eles tinham a síndrome de bovarismo, ou seja, eles acreditavam que era uma coisa que eles não eram. E isso era tão forte que chegava a ser fantasioso. Então, ele vai aí fazer uma descrição nas suas obras, né? Em várias obras, ele traz esses elementos como forma de crítica, né? Para evidenciar o que era essa síndrome de bovarismo, que fazia a pessoa acreditar que ela era uma coisa que ela não é. Então, dentre esses elementos, né, esses símbolos que vão evidenciar essa síndrome, ele vai dizer dos símbolos de distanciamento social, né, que eram as botinas dos personagens, os chapéus petulantes, colarinhos, anéis de universitário, aventais de médicos e cientistas, e os papéis sociais, né, que evidenciavam essa síndrome de bovarismo, né, eram os papéis do jornalista, do médico, do escritor, do diplomata, do funcionário público, ou seja, existia
né, uma preocupação excessiva da elite em criar esses distanciamentos, né? Isso é uma coisa que começa a acontecer muito na Belle Époque brasileira, né? É, e essa ideia mesmo, né, de que a nação ela é comparada ao contexto europeu. Em segundo plano, né, há essa ideia do distanciamento entre as classes que é criada por essa fantasia, né, elitista da época, os modos de deformação, de resistência e de compensação a essas práticas, né? E que acabam sendo desencadeados por personagens afligidos. E isso revela muito da experiência pessoal de Lima Barreto. É um cara que andava ali pelas ruas do Rio de Janeiro, transitava, né, entre o centro, né, entre o contexto ali central, urbano, e o subúrbio, e ele observava né, esse desenvolvimento republicano, o modo como o povo foi abandonado, e que a república não significou necessariamente, né, uma independência política, econômica do povo brasileiro, mas, sobretudo, né, um pequeno grupo, né, que se beneficiou, né, enfim, né, de todas essas questões que seriam benéficas, né, para o povo de um modo geral. Então, esses personagens né, que são esses personagens que vivem nesses contextos periféricos, né, suburbanos, eles, na verdade, sinalizam na obra do Lima Barreto uma busca de rumos alternativos para a remodelação da prática social. Então, nesse contexto, que acaba sendo, né, até pedagógico na literatura do Lima Barreto, o que ele quer evidenciar, né, são essas mazelas na sociedade, né, e o modo como esses homens que, que estão aí até então, né, evidenciando o poder político, eles são, né, o câncer do país, de um modo geral. E sobre a questão do modelo de personagem habitual que vai aparecer também na obra do Lima Barreto, tem um personagem que aparece em uma das obras que, que é assim, mais conhecida do Lima, né, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, essa figura do misantropo, né, o Policarpo Quaresma, em um certo ponto da narrativa, ele decide que ele vai se exilar, ele vai para o campo, vai para uma fazenda, ele decide que ele vai ser, né, um cultivador ali, né, no ambiente rural. Então, o misantropo na obra do Lima Barreto é aquele que decide se exilar da sociedade, né? Ele vai tentar recriar no ermo, né, sozinho, um tipo de existência ideal. Então, ele sai daquele lugar onde ele está para tentar buscar um modelo alternativo de vida, né? E o Shevchenko vai apontar que essa representação do misantropo, na verdade, né, tem uma relação com o desejo de uma aniquilação nirvânica. No conceito do nirvana da religião budista, o nirvana seria a ausência de todos os sofrimentos, né? Seria alcançar a paz, alcançar um estado de espírito elevado, né, através do despojamento de todos os desejos. Então, é um modo de matar o desejo dentro de si, de um certo modo, aniquilar-se em vida. E dentre essa questão da aniquilação nirvana que o Shevchenko aponta, né, nos personagens de Lima Barreto, sobretudo no misantropo, ele vai dizer que essa relação vem sempre acompanhada de uma ideia de pessimismo, tristeza, amargura. Então, é como se no mundo das certezas, né, o misantropo buscasse conhecer o mistério indecifrável das coisas, né, se conectar ali com a natureza, né, com o primitivo, o rústico.
E uma outra questão que vai aparecer muito na obra do Lima Barreto é a ideia da solidariedade. É um ponto nodal da obra do Lima Barreto, porque ele, sobretudo, tem uma identificação profunda, né, com essa ideia de se conectar com todos os seres humanos. Então, na obra do Lima Barreto tem uma questão muito interessante, é que ele tem uma certa ojeriza, né, um desprezo por, pelas rivalidades, pelas hostilidades, pela ideia da concorrência, né, por essa ideia da diferença entre classes, né, a diferença em relação, né, à cor. Então, é interessante como, por exemplo, em Clara dos Anjos, né, né, um dos piores elementos ali da história, né, que é o personagem que vai, de repente, acabar com a vida da Clara dos Anjos, ele se mete em brigas de galo, né? Ele é um grande, né, ladrão, ele se envolve só em coisas ruins. Então, o Lima Barreto ele vai construindo essa, né, essa relação, né, com o mundo e com os seus personagens na literatura, que vão revelando essas características, essas suas subjetividades. E o Lima Barreto tem essa questão da obsessão pela comunhão dos homens. Para ele, a literatura funcionaria como um adstringente, né, que seria capaz, de repente, de recuperar a solidariedade entre os homens. Então, é como se aquelas vivências, né, apontadas no aspecto da ficcionalização, de certo modo, tocassem as pessoas, fizessem com que elas se lembrassem, de repente, que elas vivem em um mundo que é compartilhado, né? Então, o modo como ele traz de uma forma expressionista, de repente, né, essas relações, né, essas características desses personagens, é como se ele conseguisse, então, de repente, distorcer, né, um pouco a realidade para exagerar, né, para fazer, né, ser visto esse tipo de desprezo que ele tinha e que ele acreditava que seria necessário mudar. A ideia da imagem do mar também que vai aparecer na literatura de Lima Barreto, né, o Shevchenko vai apontar que a imagem do mar é palco de um exílio voluntário, muito próximo, né, ao que é a figura do misantropo. Vai revelar também as memórias da ideia da escravidão moderna, porque a partir dessas imagens de mar que ele vai guardar memórias de tiranias e desumanidades vivenciadas pelos personagens. Vai trazer essa ideia dessa conotação de dor, de sofrimento, ao mesmo tempo mistério. O mar, ao mesmo tempo, também é aquele que envolve todos, né, na sua massa líquida, sem distinção, né? Brancos, pretos, pobres e ricos, todos são enovelados por essa grande massa, ou seja, essa ideia da solidariedade também, né, de modo a se pensar a coletividade sem as diferenças. E aí ele traz esse trechinho em que o Lima Barreto, né, comenta a literatura de Júlio Verne. O mar e Jules Verne me enchiam de melancolia e sonho. Sonhei-me um capitão Nemo fora da humanidade, só ligado a ela pelos livros preciosos, sem ligação sentimental alguma no planeta, vivendo no meu sonho, num mundo estranho que não me compreendia a mágoa, nem me debicava, sem luta, sem abdicação, sem atritos, no meio de maravilhas. Então, o mar também, de repente, né, é aquele lugar em que ele se vê como todos, né? Se vê longe dos preconceitos raciais, né? Se vê como um igual na sociedade. Então, essa imagem também é muito importante na literatura do Lima Barreto. E aí, de modo geral, um resumo, né, sobre tudo isso, né, que é evidenciado na linguagem e na obra, a gente tem, de um lado, a temática do poder, ou seja, o poder enquanto uma entidade que separa, que causa distinção, discriminação entre as pessoas, e do outro lado, a experiência dolorosa, né, dos humildes, dos ofendidos, né,
e ligado, né, e que vai se ligar ao ideal de confraternização entre os membros da humanidade. Então, a literatura, nesse sentido, atuaria nesse viés de conectar as pessoas, sobretudo os humildes e os ofendidos, nessa dignidade humana, né, levando eles a evidenciarem esse ideal de confraternização também. Opa. E o ponto 3, que são os aspectos sociais, são os aspectos que vão perpassar tanto linguagem quanto obra. Então, nada mais é do que uma revisão do que a gente já viu aqui, mas no âmbito sociológico, né. Então, o Civitschek vai apontar que o advento da república promoveu uma insólita elevação da incapacidade e da imoralidade às custas da marginalização dos verdadeiros homens de valor, e isso é apontado na obra de Lima Barreto com muita crítica, né? É uma crítica ácida a esse momento. O Lima Barreto ele vai, né, evidenciar, ele vai apontar ali a inversão de valores que vai aparecer nesse contexto, né, da República, que aparece aí com a ganância do dinheiro, uma espécie de anestesia moral, ou seja, de repente as pessoas não pensam mais nas outras, o simples fato de juntar dinheiro, né, de ter grandes movimentações financeiras, né, vai se evidenciar aqui nessa inversão de valores, né, isso chega também com uma espécie de cinismo, o abandono completo do povo que esperava, né, uma virada no contexto monárquico para a república, de repente, né, essa independência que faria com que o país evidenciasse uma melhora significativa, né, um crescimento. E para o Lima Barreto, a política só tinha dois propósitos. Uma era fazer fortuna e a segunda não ter nenhum tipo de compromisso, nenhum propósito de favorecer a comunhão geral. Isso, para ele, era claro, né? E ele colocava todas as questões da sua obra. E aí, se a gente tem esse movimento, né, de que a política se tornou um lugar de poucos, um lugar, né, de acumular riquezas, as oligarquias, né, dominando aí o contexto político, só haveria uma forma de bloquear esse tipo de ação, né, que bloqueava de todo modo também a evolução da humanidade. Então, a literatura significaria esse veículo, né, de mudança. Então, a literatura para ele pensada com essa, né, ligação utilitária, literatura com missão, missão de mudar o mundo. E aí, mais dois excertos, né, para a gente pensar como é que Lima Barreto entendia tudo isso, né, escrevia sobre isso. Primeiro, ele, né, trazendo aqui o Coelho Neto, né, que ele pega, né, para Cristo, ele dizendo que o Coelho Neto de Pacotilha, que ele tem medo de dizer as suas amarguras contra a sociedade que nos esmaga. Então, Coelho Neto, ali no contexto do parnasianismo, né, ele vai dizer que é um tipo de literatura que não nos traz não nos traz nenhuma nada de positivo, né? A gente não ganha nada com uma literatura que de repente obscurece esses aspectos do país. E aí, sobre, né, essa ética que ele tem na literatura, né, ele diz o seguinte: só a restauração da solidariedade humana em proporções crescentes e universais confere dignidade à ação social nos dias que correm, e a literatura é o seu veículo por excelência. Eis aí a chave de toda a sua coerência de linguagem simples, literatura utilitária e conteúdo humanitário. Não devemos deixar de pregar, seja como for, o ideal de fraternidade e justiça entre os homens e um sincero entendimento entre eles. E o destino da literatura é tornar sensível, assimilável
vulgar esse grande ideal de poucos a todos, para que ela cumpra, ainda uma vez, a sua missão quase divina. Então, para Lima Barreto, há uma questão interessante que é a literatura deveria, né, em alguns momentos, se não em todos, substituir até mesmo a religião, como modo de o homem alcançar, né, um conhecimento real sobre o mundo, sobre si próprio. Então, é interessante pensar nesse ideal de literatura, né, já pensado por Lima Barreto no século XIX, e o modo, né, como essas críticas que ele tece a esse momento, né, da Primeira República, são tão atuais, né, são evidenciadas até hoje, são características, né, estruturais do país. Então, como ele era um escritor lúcido, né, à frente do seu tempo. Então é isso. Eu gostaria só de lembrar que nós estamos finalizando o curso, né? Nós temos aí mais 2 aulas ainda, a aula 15 e a 16 para fechar. Então, se vocês, né, estiverem pensando na questão da certificação, corram para já adiantar, né, as respostas nos formulários, e eu vou começar, né, a passar, dando uma olhada nas questões. Peço que vocês, né, quem não estiver assistindo às aulas em razão dos certificados, enfim, né, que esteja assistindo aleatoriamente, se interessou por esse assunto, né, que a gente discutiu aqui em aula, que vocês comentem aqui no YouTube mesmo, passei porque a temática me interessou, para que eu possa ter esse parâmetro, né, de quais temáticas são interessantes e são buscadas pelas pessoas para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Nos vemos, então, nos nossos fóruns de discussão. Um abraço e até a próxima aula.